Pedimos a sua atenção, porque a partir de agora, iremos transmitir através desse veículo de comunicação, programa Jesus, a Verdade que Liberta, com Missionário Ramalho. Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus que estamos aqui começando mais um programa Jesus, a Verdade que Liberta. Que Deus venha nos abençoar, falar conosco, pois precisamos ouvir a sua voz. Precisamos ouvir a palavra de Deus, ouvir no sentido de entender, de compreender, de discernir, entender o valor que há na palavra, a salvação, as riquezas da salvação de Deus, que está na sua palavra, né? Pois o crer ou a fé pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Tem como você crer em Deus se não ouvir a palavra de Deus, não dá crédito. Então precisamos acreditar de maneira que você se interesse, né? E aí você se empenha nisso, que é exatamente como um alimento para a tua alma, para o teu espírito, né? Na verdade para o espírito, que aí vai conduzir a tua alma pelo caminho correto, certo, vai edificar a tua vida eterna. Então a palavra de Deus, ela é exatamente essa bússola, né? Esse GPS, né? Que você vai aprender a obedecê-la e você vai seguindo para a vida eterna, né? Então a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Por que é viva? É porque no sentido, se você for ver no sentido natural, os livros são também no sentido natural. Que um livro, ele te ensina em alguma coisa. Você lê um livro, você aprendeu, seja até fazer o mal ou fazer o bem. No sentido natural, não tem nada a ver com salvação. Então você mudou de vida porque você leu aquilo lá. Então você tomou outro rumo. Você aprendeu a fazer aquilo lá que está sendo instruído. Então por isso é vida, mudou tua vida, mudou a direção da tua vida, te ensinou. Então a Bíblia é para ensinar o caminho do céu, como você faz para se salvar. Então por isso nós não podemos pensar de qualquer jeito, achar de qualquer jeito. Nós temos que levar em consideração que é a tua vida que está em risco. Se você não sabe nada, é até melhor do que saber errado. É como que seja assim, você não construir a casa é melhor do que construir e cair em cima de ti. É assim que é a Bíblia, né? Porque se você não faz nada, não tem o risco de sofrer o acidente, o dano, né? Tanto do material como até mesmo da vida, no sentido natural falando. E a Bíblia é assim, se você se alimentar com heresia, vai ser muito difícil você voltar para a palavra original de Deus, na genuína, a doutrina do Senhor Jesus e dos apóstolos. Porque você já aprendeu errado. Então, o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Se corrompe os bons costumes, imagina criar os maus costumes. Que é uma coisa que você não sabe ainda, você já aprendeu errado. Então é um perigo isso aí. Então, por que eu digo assim? Porque
Tem muita gente pregando as coisas aí erradas, né? Heresias, coisas que Deus nunca falou. Então ele usa a palavra de Deus. Se você tiver maldade no coração, como o próprio de Satanás usou para Jesus, ele usou a palavra de forma errada. Ali a palavra em si que ele falou existe mesmo na Bíblia, mas de maneira errada para que Jesus usasse essa palavra de maneira errada. Então, não vá se iludir porque é palavra de Deus, está certo. Não, agora quando você se empenha, você buscar em Deus de verdade, pedindo para o Senhor, aí você pede sinceridade, não importa o preço que paga. Você sabe que você vai construir uma casa bem feitinha para ela não cair, gasta mais do que você fazer mal feita, que ela pode cair a qualquer hora. Então é mais barato, mas também está no risco. Então, para você construir tua vida em Deus, você paga preço, irmão. Porque por fiar e por entrar pela porta estreita. Muitos vão querer entrar, mas não vão conseguir. Eles vão querer entrar dessa forma. De qualquer jeito, assim, achando que Deus é humano. Né? Então, vamos procurar buscar as pessoas de Deus verdadeiras. E quando o próprio Jesus, ele disse, você conhece a árvore pelos frutos. Se você vê as pessoas com caráter, seguindo alguém de caráter, e essa pessoa está mudando de vida de verdade, né, para o lado bom, o lado justo, um lado de caráter ilibado, de maneira que seja correto nas coisas, no que faz, no palavreado, nas ações. Então aí você vai ver que está certo. Aí às vezes as pessoas não procuram ajuda porque não quer mudar, né? O próprio apóstolo Paulo, ele diz também aos Coríntios que ele estava pronto, a boca aberta e o coração dilatado para eles. Mas eles não estavam estreitados neles, como ele, Timóteo, quem estava pregando naquela época. Não estão estreitados em nós, vocês estão estreitados no vosso próprio afeto, ou seja, vocês estão exprimidos, estão achando ruim, porque vocês não querem mudar. Vocês querem continuar pecando e ter Deus na vida. Não existe isso, tem que fugir do pecado. Você tem que se despojar, você tem que se afastar, você tem que se desligar do pecado, né? Se desfazer. Tem condição de ficar pecando e ter Deus na vida. E olha que tem muita gente aí dizendo que pode, né? Tranquilo. Acaba morre aí, nunca serviu a Deus. Não é servir para construir Deus, é construir você em Deus, é a palavra certa. É você se servir em Deus. Na verdade, é para ser assim. Além de servir a Deus, é no sentido de você buscar para ti, né? Deus não precisa de mim, é eu que preciso dele. Então eu me servia em Deus. É isso aí, porque quando eu obedeço a Deus, eu estou me servindo dele. Eu estou me alimentando dele, que é a vida eterna, né? Porque ele fez o Adão eterno. Entenda isso, o Adão que jogou os pés nele. Foi o Adão que desobedeceu a sua palavra, que ele tinha dito, só um pedido que ele fez, ele desobedeceu. E aí perdeu essa ligação com Deus, que já estava ligado. Não desligava nunca, mas desligou e precisa ligar outra vez. Aí tem que ter toda uma obediência. Por quê? Porque corrompeu tudo. Era só um pedidozinho, uma coisa que era até meio fácil, né? Só não comer daquele fruto da árvore do bem e do mal. Mas aí, quando ele comeu, corrompeu todos os sentidos. A terra toda ficou corrompida.
Então mudou, mas também veio Jesus para ligar todos, a terra toda também. A terra que em dia é no sentido homem, não é terra mesmo, é no sentido das pessoas. Então, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, não é de uma pessoa, é do mundo todo. Agora, quem é que quer? Quem é que fica com Adão caído, que obedeceu o diabo e se corrompeu? Ou você vai se esforçar, sair de lá para se agarrar com Jesus? Quem é? Aí é que tá. Não, Jesus veio para salvar todo mundo, mas não é que ele veio e salvou, está salvo. Não, está todo mundo corrompido. Toda a terra, toda a humanidade foi destituída da glória. Tem que restituir, é como Jesus está dizendo aqui, eu estou aqui numa terra sarada, salva, assim como era antes, e tem aí, aqui está desligada de Deus, aí corre para cá. Mas tem todo um trajeto, a obediência. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é uma coisa muito séria. Aí você diz, então eu quero. Então vai para a palavra, porque Jesus é a palavra. Então as doutrinas do Senhor Jesus e dos apóstolos, ele ensinou eles, para ensinar nós. Não pensar que Jesus teve 3 anos de ministério, ensinou tudinho, depois passou ainda 40 dias ensinando depois de ressuscitado. Depois ele subiu aos céus, sentou à destra do trono de Deus e enviou o Consolador, o Espírito da Verdade, para lembrar de tudo que ele disse e convencer você e eu, qualquer pessoa, do pecado, da justiça e do juízo. Então, a justiça que ele veio, exatamente, existe um lugar para tu se justificar, ou ser justificado. Então, entenda isso, né? Que ele tem um pecado separado lá, de Deus, desligado, mas existe uma justiça de Deus, que é exatamente, o Espírito vai te convencer disso. Se eu fizer assim, que é lícito, está correto, então tu está justificado por Jesus. Que se tu não fizer isso, tu vai para um juízo, que não tem jeito. Né? Se tu fizer errado, continuar no pecado, vai cair lá no juízo, que não tem como mudar. E não vá com conversa de a pessoa morrer e depois você ficar orando por ela. Que isso aí não é heresia, não existe na Bíblia. Então nós precisamos orar um pelos outros agora, enquanto você tem vida. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas quem vai se convencer a se converter é a pessoa. Então não é você, mas você pode ajudar. No mundo espiritual você intercede por ela. Vivo, claro, orando, jejuando por essa pessoa, ajudando, aconselhando também, falando da palavra. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos falando da palavra. Então, essa palavra tem poder, né, de salvação e te convencer, o Espírito Santo te convence. Porque o planta, Apolo rega, quem dá o crescimento é o Senhor, é o Espírito, disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Então veja aqui, nós vamos ler a palavra do Senhor, que nós encontramos na primeira carta universal do apóstolo João. Primeira carta, capítulo 5. E o versículo é o versículo 18 e 19, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Versículo 19. Sabemos que somos de Deus,
e que todo o mundo está no maligno. Todo mundo. Não é? Aí eu volto a dizer, não estamos falando aqui de terra, de montanha, de pedaço de pau. Não, nós estamos falando de gente, pessoa. Né? Não estamos falando dos animais também, não. Mas os animais estão no meio disso aí, a natureza todinha está no meio desse rolo todo, porque o maligno mexe nisso aí tudinho. Você vê que no livro de Jó, quando Deus está dizendo que ele foi lá, numa reunião que Deus fez com os filhos de Deus. Ele apareceu por lá e Deus perguntou o que ele andava fazendo, ele estava de rodear a terra. Então ele comanda tudo aí. Né? Então veja que ele mexe na natureza. Por quê? Ele disse para Jesus isso aí, né? O Satanás. Quando ele tentou Jesus ali, ele levou ele a um alto monte e mostrou os reinos da terra, os maiores ou os reinos todos da terra. E disse para Jesus, tudo isso eu te dou se tu se prostrar e me adorar. Porque eu te dou tudo isso com a sua glória. Com toda a sua glória, se tu se prostrar e me adorar. Porque a mim foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Então veja, quem entregou? Adão. Pecou, caiu tudo. Quer dizer, mas aqui você vê aqui que eu posso nascer de Deus. Viver em Deus. A palavra de Deus é viva e é eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração do homem. Então veja que eu e você podemos viver em Cristo, que é exatamente o que eu falei no início, quando a gente diz servir a Deus, ser um servo de Deus, a Bíblia diz isso mesmo. Mas quando você vai olhar direitinho, o que eu quero dizer aqui, que nós vamos nos servir em Deus. Quando eu faço o que Deus diz na sua palavra, eu procuro obedecer, eu me esforço nisso e não vá pensar que é fácil. É difícil, porque eu vou ter que ir contra eu mesmo. Mas eu me aproximo da vida, eu me aproximo da fonte da vida, que é Deus. Aí eu tô o quê? Bebendo da fonte da vida, que é o próprio Deus. Então eu estou me servindo em Deus. Eu estou fazendo isso, servindo a Deus, para me garantir a minha vida após essa. Aí a maioria das pessoas hoje, uns falsos profetas aí, as pessoas pregando que você vai buscar em Deus para ter um carro novo, vai buscar em Deus. Isso aí é em segundo plano. Se você buscar em Deus direitinho, o salmista diz que, o salmista Davi, ele disse, fui moço e hoje eu sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, vai ser rico? Quem sabe, pode ser. Mas pode ser uma pessoa que tem poucas posses, mas não vive desesperado, não vive angustiado, não vive mendigando. Mendigar é quando você pede e não tem quem te dê. É isso aí, você implora para darem. Então você precisar é uma coisa e você mendigar é outra coisa. Então veja, a vida aqui não importa se o cara tem dinheiro ou se não tem dinheiro. Corre até um risco maior ter dinheiro, porque você vai confiar no que tem. Corre um risco maior você ter fama, você ter posição. O apóstolo Paulo fala isso aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Que não são muitos os sábios segundo a carne. Homem, não são muitos
os que são sabidos segundo o homem natural, a sabedoria natural humana. Não são muitos os sábios segundo a carne que são chamados, que dão ouvido à palavra de Deus, que obedece à palavra de Deus, que se sujeita. E não são muitos os nobres, os poderosos, né? Também, né? Então ele diz, não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os nobres e os poderosos que são chamados. Então vejo, por causa disso aí, ocorre um risco. Então uns pode ter, Deus ele dá, porque sabe que você vai se manter na obediência ao Senhor, como mordomo do que tem. E outros não pode ter. Então veja aqui, como ele diz aqui nesse versículo 18, né? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Não vive pecando. Mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Porque você está, como eu disse, está ali, o maligno lá com a terra corrompida, com o mundo de pecado, o mundo de coisas ilícitas que Deus não concorda. Não é que Deus seja ruim, que ele deveria... Não, é porque Deus é santo. Ele não entenda que o inimigo, por que ele foi jogado fora do céu? Porque ele foi contra essa santidade de Deus. Ele quis criar um reino para ele. O reino dele não existe justiça. Ele é ladrão quando veio roubar, matar, destruir. Deus, ele é a fonte da vida. Ele é construção. Ele é tudo. Ele é justiça. Ele é fiel. E ele não consegue ser porque são os atributos de Deus. Então nunca ele vai ser justo. Nunca vai ser fiel. Nunca vai ser verdadeiro. Ele nunca vai ser luz. Mas Deus é tudo isso. Que é luz verdadeiro. Esclarece, mostra, faz você enxergar, compreender. Não bloqueie o teu raciocínio. A tua consciência não fica bloqueada, não fica cauterizada com Deus. Não, pelo contrário, ele abre. Ele te dá consciência cada vez mais das coisas. Já o inimigo não, ele cauteriza. Ele bloqueia, endurece, de maneira que você não entende. Tem o olho, não vê, tem o ouvido, não ouve, é tudo o contrário. Então entenda que só se abre quando você aceita Jesus. Significa o quê? Que você correu, largou lá e correu para cá. Então é exatamente, não vive pecando. Não, Senhor. Sai do pecado, você corre fora. Aí eu vou ler aqui o versículo 14. Nós vamos discorrer aqui uns versículos. Ele diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não tem como eu pedir para Deus para mim fazer uma coisa errada. Eu posso pedir, só que não vai dar, né? Agora pode até acontecer, mas não foi ele que deu. Não tem como. Jesus, vamos colocar aqui um exemplo. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quando a gente se trata de pecado, de homem que peca, que é crente, mas peca, aqui ali cai, levanta, aquela coisa, a gente tem que trazer Davi para essa história aí, porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, escolhido pelo próprio Deus para ser rei.
e escolhido para dele, dos lombos dele, da carne, da sua raiz, da sua descendência, saiu o Messias. Um rei eterno, um trono eterno, e veio, está aí. Jesus veio da descendência dele, entronizou no céu, para nunca mais. Quando se trata de humanidade, é com Jesus a história. Então veja que se cumpriu tudo. O que eu quero dizer isso? Com isso, eu quero falar o quê? É que Davi é crente, era crente. Mas uma hora o maligno entrou no seu coração. A Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Davi e ele pecou. Aí ele teve outros pecados, mas aquele mesmo de Betseba. Mas a diferença é que ele não concordou, né? De viver no pecado. Então existe pecado para a morte, aqui vai ser falado agora, e existe pecado que não é para a morte. Sabe aquela ferida, um acidente que você teve que morreu? Mas tem acidente que você se corta tudo, um mais grave, outro menos um pouco, e você não morre. Então é isso aí. O que é um pecado para a morte mesmo? O próprio Jesus falou disso aí, dizendo que se disser alguma coisa contra o Pai, tem perdão. Se disser alguma coisa contra o Filho, também há perdão. Mas contra o Espírito Santo não há perdão. Porque o Espírito da verdade, que o próprio Jesus, eu já falei aqui, que ele subiu ao céu e enviou, 10 dias depois veio o Espírito Santo para ficar conosco até a consumação dos séculos. Até enquanto Jesus não vinha arrebatar a igreja, ele está aqui conosco. Para me ensinar, me convencer, ele é o meu professor do céu. É o meu instrutor, é o meu revelador, é o meu capacitor. Que me capacita, me ajuda, me ensina, intercede por mim, me dá força na fraqueza. Ele me convence que se eu errar, eu estou morto, eu não tenho salvação. Ele me convence disso. E quando eu peco, ele me ajuda a retornar. O que é isso? Quebrou a perna, ele é o médico que vai consertar. Ei, rapaz, bora pro hospital, senão. Então ele dá a força para mim recorrer. Vamos dizer que ele seja aquele que ajuda a levar para o médico, né? É o enfermeiro, é o que dá o remédio certo. Então ele me ajuda a recorrer ao Senhor Jesus, a pedir corretamente e ser atendido. Ser feito o curativo, ser feita a cirurgia. Então, espiritualmente falando, ele está aqui para dar o apoio total. Aí ele que faz eu entender a palavra, eu compreender o significado, tanto significado de quem é Deus, para mim conhecer o Senhor, e eu preciso avançar em conhecer, eu penetrar em Deus, eu entrar. E aí, tem 2 versículos que eu sempre falo, quando eu falo disso aqui, que é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10. Que o apóstolo Paulo está falando de mistério, de Deus, ele vem falando ali no capítulo 2, que se os homens, os príncipes, que se diz ser príncipe, ser bem, uma pessoa nobre, né? Vamos dizer, uma pessoa entendida, de boa posição, rico, sei lá, desse mundo, se eles tivessem entendido, principalmente na época, ele disse, na época de Jesus, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então não é uma sabedoria humana que nós precisamos mesmo, nesse caso aqui. É a sabedoria de Deus, saber quem é Deus, conhecer o Senhor, conhecer o mundo vindouro após a morte. A nossa vida eterna, eu preciso conhecer. Então o Espírito me convence disso, me mostra, me ensina.
Então, versículo 9, lá de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo chega lá depois de falar essas coisas, ele diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nunca subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, que se interessa, que acredita, que quer, que pede, né? Que não rejeita a palavra. Então aí ele diz no 10, como é isso? Ele nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o Espírito é de Deus, o Espírito é do céu. Ele vai me revelar o meu Espírito. Então ele vive em mim. Quando você vai ver o apóstolo Paulo falando isso, vai capítulo 3 de 1 Coríntios ali, versículo 16, ele fala: vocês não sabem que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então você vê que é uma habitação do Espírito, você aceitou isso, você acreditou nisso aí. Então quando você acredita, aí você tem Deus em ti. De maneira que você está vivendo nesse corpo corrupto que vai tombar e vai nascer, aí você está garantido o próximo corpo glorificado. Está garantido como Jesus garantiu a salvação. É a salvação mesmo, no sentido a ressurreição, um corpo glorificado. Então mataram ele, mas mataram aquele corpo carnal que ele tinha se feito carne. Aí ele ressuscitou num corpo glorificado, que é nesse novo mundo eterno, exatamente o céu, o reino do céu. Então, veja aqui que nós podemos fazer isso aqui. Então, exatamente, eu preciso acreditar para que ele possa ver em mim essa transformação. Aí como ele diz aqui, e esta é a confiança que temos nele, confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então o que é isso? Eu não tem como eu pedir uma coisa de Deus errada e ele me dá. E se acontecer, eu já falei, o maligno pode até te dar, acontecer aquilo lá e você pensa que foi Deus que deu. Ah, Deus está comigo, eu pedi isso aqui, ele me deu. É errado. Não. Então tem que pedir com muita sinceridade e não colocando o meu desejo naquilo lá. O que eu quero dizer? A minha vontade, para se cumprir a minha vontade, não, tem que ser a vontade do Pai. Você vê que Jesus ele pediu para o Pai para não morrer naquele dia que ele se entregou aos pecadores para matar ele. Ele diz: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas todavia que não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Então você vai ver que se você pedir, só pedir e você não esclarecer isso, né, de que você pedir no Espírito Santo, na vontade de Deus. Pai, se for possível, eu queria isso aqui. Se estiver dentro da tua vontade, se estiver fora, eu não quero nem ver. Eu não quero veneno, não quero vida. Eu quero alimento saudável. Então você vai ver, Jesus ele diz ali em João, o Evangelho, que é esse mesmo João aqui, é o apóstolo, capítulo 15, o versículo 7. Não, o versículo o 7. Ele diz: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então veja, eu tenho que permitir que o Espírito esteja em mim, me controlando, me conduzindo. E eu me sujeitar não é por obrigação. Se fosse, era até bom, porque eu não fazia minha vontade. Eu seria subjugado, eu seria obrigado pelo poder de Deus eu fazer a vontade de Deus.
Aí não precisava de Bíblia nem nada, mas não é assim. Você é voluntário. A tua vontade é voluntária. Você tem que pedir com muita clareza para o Senhor. Eu só quero aquilo que não me faz mal. Então tem que estar, como o próprio Jesus diz, e não é uma só vez, é muitas vezes. Eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então é assim, ele como homem, ele fez a vontade de Deus e não a dele. Então veja que nós somos assim. Agora nós queremos fazer nossa vontade, você fica totalmente fora da vontade de Deus. Aqui, segundo a sua vontade, né? Ele nos ouve, se for segundo a vontade dele. Se não for, você faz por tua conta. E olha que Deus não obriga mesmo. Ainda que ele veja que você vai pagar um preço terrível, aí ele deixa você pagar, que é para você aprender. É exatamente assim. Então, quantas vezes já aconteceu comigo de Deus mandar eu fazer uma coisa, não é nem eu pedindo, mas principalmente ele me dá o entendimento de que eu preciso fazer, agir de uma certa forma, e eu achar tão errado no mundo, aí ficar meio duvidando, achando que não, acho que não foi Deus não. Você fica colocando confusão na tua mente, aí não faz aquilo que Deus mandou, aí depois você tem que resolver, o problema é teu. Se você não fez a vontade de Deus, o problema é teu, te vira, meu. Aí você vai pagar preço, porque você não fez aquilo, porque quando você faz dentro da vontade de Deus, na hora certa que Ele manda fazer, os problemas é com Ele resolve. Isso não te atinge em coisa nenhuma. Então, versículo 15, nós estamos aqui, 1 de João, capítulo 5, versículo 15. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizermos. Então nós sabemos que alcançamos todas as petições, se for dentro da sua vontade. E quem é que é crente que vai querer andar fora da vontade de Deus? Então precisamos nos convencer disso, porque Deus, Ele quer o melhor de mim, o melhor de você. Se eu pedir para andar fora da vontade de Deus, é pedindo para mim ir para o inferno. É eu pedindo para mim me afastar dele. É eu pedindo para mim correr para a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Então é assim, Então um crente de verdade, ele tem que andar dentro dessa vontade, como disse Jesus. A oração feita é aquela. A oração que você deve fazer é aquela que Jesus fez, de dizer: Pai, se for possível, me dá isso aí, ou afasta de mim isso aí, mas todavia não faz minha vontade não, faz a tua. O Senhor sabe todas as coisas. Então, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pode pedir que agora fora da minha palavra, fora de mim, não tem condição de eu dar. É isso aí. Então, versículo 16. E se alguém ver seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Então veja aqui o que João está dizendo. Tem pecado que é para a morte, mas esses pecados de morte eu digo para vocês nem orar. Não ore não, porque não adianta. É exatamente você blasfemar contra o Espírito, você rejeitar o Espírito.
Você não querer, não acreditar no Espírito. Porque tem seita aí, irmão, que não acredita no Espírito Santo, não. Não, diz que só tem Jeová, acabou, é só aquilo lá mesmo. O Espírito Santo não está aqui para te convencer. E saiba que isso é realidade, né? Não tem como. Aí aqui, nesse mesmo capítulo, na carta de João Universal, no versículo 7, capítulo 5, versículo 7, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai, aquele mesmo Pai que Jesus disse, né? Que é o primeiro Pai. A Palavra, quem é a Palavra? Jesus. Quem é o Espírito Santo? É o que eu estou falando. Então veja, no céu estão lá os 3. Não significa céu ser longe daqui. Jesus disse, o reino do céu chegou até vós, está aqui. Na oração que ele ensinou nós a orar, ele disse para nós pedir: o reino do céu vem até nós. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então o reino do céu está aqui para você obedecer o reino. Então veja aqui, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um reino só. Dá de entender, né? Versículo 8. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Esses 3 concordam. O que é isso aí? É o Espírito. Está começando pelo Espírito aqui, os que testificam na terra. Você vê aqui, os 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água. O que é água? Palavra. Palavra, água da vida, que abastece, que alimenta, que forma fonte de água viva dentro de você, que ele disse para a mulher samaritana. E disse também, Jesus, uma hora, ele disse aos discípulos: aquele que crê na palavra, que segue-me, ele, como está escrito, ele diz, nas escrituras está, se formará rios de água viva no seu ventre. Então, aí ele diz aqui, água, quando ele disse para a mulher samaritana: se tu beber dessa água aí, tu volta a ter sede, mas daqui eu te der, se formará dentro de ti uma fonte para a vida eterna. Então, água. O Espírito, a água, o Espírito, a palavra. E o sangue de Jesus. Porque no Velho Testamento era com o quê? Sangue de carneiro. Não, agora é de Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo com seu sangue. Estou errado? Agora quem não acredita no Espírito, ele não tem ele. Aí não tem como. Você pode viver a vida inteira lutando aí, falando que tem Deus na vida, não tem nada. Porque não tem direção. Não se matriculou. Não tem professor. Não tem como, não tem bússola, não tem... Então veja aqui, vou repetir esse versículo 16. Se alguém vê seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àquele que não pecarem para a morte. Você vê que o homem está com poder. O próprio Jesus disse: assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também envio vocês. Vou deixar para vocês o serviço que eu vim fazer, agora eu vou subir para o céu e ficar com vocês, né? Então, aí eu envio vocês. Se perdoarem os pecados que foram perdoados, será perdoado.
pecado que vocês perdoar, será perdoado. O que reterdes, será retido. Então aqui ele está dizendo, o apóstolo João, que nós oramos e Deus dá a vida àquele que pecar e não para a morte, né? Há pecado para a morte e por esse digo, não orei. Oreis, vocês não orem. Porque não adianta, né? Então veja, Deus vai perdoar se não for para a morte, porque tem aqueles que cometem pecado e não quer nem conversa com Deus mais. Então você ora, aí você diz, poxa, aí o homem nem se arrependeu, porque Deus não perdoou mais, porque dentro dele já está. Ele não quer de maneira nenhuma o Senhor mais. Versículo 17, aqui. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Então, exatamente o que eu expliquei no início, que tem os pecados que você... É como que seja um acidente, você só se cortou, quebrou uma perna, cortou a perna. Então aí é só curativo, né? Você precisa correr para Jesus, que é o antídoto contra o pecado, que é a enfermidade do pecado, né? Então aí vem o versículo 18, que foi lido, vou ler novamente. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, no sentido espiritual, irmão, no sentido alma, vida eterna, o maligno não tem direito nenhum em você mais. Se você se manter santo na palavra de Deus, ele não pode fazer coisa nenhuma. Aí o apóstolo Pedro diz na sua carta universal também que o maligno, o diabo, ele vive ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Se você abrir a brecha, ele traga mesmo. Tragar, come, significa matou, né? Então, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então, a terra lá de pecado e o reino do céu aqui. Aí você vai querer o quê? Tem que viver no reino, onde Jesus está. Com a instrução da palavra, eu mantenho no reino do céu. O reino do céu não é lá, não sei para onde, aí para cima. Não, é aqui, agora. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí ele diz no versículo 20, e sabemos que já o Filho de Deus o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é verdadeiro Deus e a vida eterna. Então veja aqui o esclarecimento para fechar isso aqui. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Então é exatamente o que eu comecei pregando, dizendo que cabe a você se interessar por o que é verdadeiro, não é por aquilo que você gosta, que você acha que está certo, corre em cima. Porque o inimigo é profissional, ele é especialista em enganar, em jogar isca,
aquilo que você gosta. Mas você não pode fazer isso, você tem que ver se está certo, não é o que gosta. Deus não vai te dar o que você quer, é o que você precisa. Então veja aqui que ele deu o conhecimento, né? Nós conhecermos, o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Você está dizendo, o que eu estou dizendo para você aqui, escrevendo, nós estamos nisso aqui, nessa verdade, estamos dentro da verdade, dentro da palavra. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí essa seita aí que a gente fala que não acredita no Espírito Santo, ele não diz que Jesus é Deus. Não é, não. Apenas um profeta aí, mas vai se perdendo. Porque quem está errado é eles. Então a gente sabe quem está certo. Não é uma questão religiosa, é uma questão da verdade, da Bíblia. Que adianta eu dizer que eu leio Bíblia se eu leio errado? Né? No sentido, eu crio uma Bíblia aí, eu fiz uma, aí de maneira interpretada errado. Não tem que ser interpretado pelo Espírito Santo, ele veio para nos convencer, para nos ensinar. Versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Exatamente. E ídolo é aquilo que você adora, né? Que você venera, que você se interessa, que você tem como Deus, que você tem como prioridade, que você tem como primeiro. Né? Pode ser o que for. Né? Aí pode ser um pecado, um erro teu que você tem como um ídolo teu, que você não abre mão do pecado, um pecado de estimação. Aí pode ser uma imagem de escultura, pode ser um Deus aí qualquer que você criou, pode ser um vício, né? Pode ser coisas que você não abre mão de maneira nenhuma. Tem tanta coisa ruim que o bom é você ir se sujeitando. Jesus disse isso aí, pode jogar fora, mas joga mesmo sem olhar, irmão, porque vai dar certo. Se você ficar com isso aí, vai ser tropeço na tua vida. Então é preciso a gente sempre pensando do que fazer. Quantos homens de Deus perderam a sua vida por uma coisa tão banal? Então é exemplo para nós. Um Acã da vida, né, que ali na entrada dos filhos de Israel ali em Jericó, ele perdeu sua vida ali, pegou uma capa babilônica, que Deus disse que não era para pegar nada, mas não era nada, só o ouro mesmo, prata, tudo ali, mas entregar para Josué, não. Mas tocar fogo em tudo. Ele pegou a capa babilônica e pegou o ouro também, tudo, e enterrou na sua tenda. Perdeu a vida com a sua família, tudo. Então, às vezes, por nada. E até enterrou. Para quê? Servia para quê esse negócio enterrado lá? Quer dizer, aí você vai ver, perde a vida por coisa nenhuma. No final, não aproveitou nada. Ainda que ficasse vivo, humanamente falando, não aproveitava. Porque ele não podia mostrar. Então veja que é muito complicado, e fez Israel pecar de maneira que perdeu a Segunda Guerra, depois que recuperou-se, mas perdeu ali a vida 36 homens e ficou com vergonha da derrota que tiveram. Então é complicado, você complica-se e complica os outros também. Então que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, né? E busque em Deus, no Senhor Jesus, e principalmente o Espírito Santo. Procure acomodar Ele em você, como um morador, como um habitante.
em ti de verdade. O que é isso? Você não pecar. Você andar dentro da palavra, meditando na palavra de dia e de noite. O que é meditar? Você, em tudo que você vai fazer, você coloca a palavra de Deus em primeiro lugar para ver se está certo ou está errado. Então, essa meditação aí, para errar menos, porque erra, não tem como, mas menos. Quanto menos, melhor. Que Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus, vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por tudo, pela tua palavra, pela oportunidade. Deus abençoa os nossos telespectadores, meu Deus, que está nos assistindo. Meu Deus, que o Senhor possa dar vida a eles, no sentido de entendimento, sabedoria, inteligência, o discernimento para ele compreender o mundo espiritual e assim te obedecer e herdar, galgar a sua própria vida. Pai, abençoa grandemente a cada um. No nome de Jesus, meu Deus, pedimos e já por fé te agradecemos. No teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. E amém. Pedimos a sua atenção, porque a partir de agora, iremos transmitir através desse veículo de comunicação, programa Jesus, a Verdade que Liberta, com Missionário Ramalho.